Olá, olá, boa noite! Hoje a gente vai falar de um tema muito especial, trazer algumas polêmicas aqui para vocês também a respeito do ácido fólico. Pois é, o ácido fólico é o nutriente que a gente mais ouve falar quando a gente tá tudo relacionado à gestação, né? Você, tá pensando em engravidar? Já começou a tomar ácido fólico? Engravidou? Toma o seu ácido fólico. A primeira coisa que o médico vai ver, que o nutricionista vai perguntar é se você tá fazendo essa suplementação. E a gente tá aqui não para dizer o que tem que ser feito, mas sim para entender o porquê que tem que ser feito, né? Não adianta a gente só não adianta, né? A gente só ficar reproduzindo o que falam pra gente, mas quando se trata do nosso corpo, quando se trata de criar vida, às vezes aquele contexto todo ele resume muito, né? Todas as potencialidades que o nosso corpo pode ter. Então, hoje a gente vai falar do porquê que toda gestante precisa tomar ácido fólico. E você que está aqui no canal, já aproveita, já curte, já compartilha, já ativa as notificações para você ver os próximos vídeos. E se você não viu ainda os vídeos anteriores dessa websérie de nutrição na gestação, recomendo que você depois vá ali nessa playlist, né, que tá montadinha assim para ficar bem fácil de você encontrar e veja quais são os temas que te trazem mais interesse, mas se conseguir maratonar assim, assistir uma por dia, fazer suas anotações, tenho certeza que você vai aprender muito mesmo, tá? E ela não vai terminar aqui, a gente tá partindo aí pro penúltimo capítulo, que é esse, mas terão outros, né? Terão continuidades esse tema, então você aproveita o espaço aqui embaixo para perguntar o que você gostaria de saber com respaldo técnico, com respaldo científico, né, dessa nutrição baseada em evidências, dessa gestação baseada em evidências. Já falei em outros vídeos que muito do que se faz, do que se manda fazer durante a gestação é baseado em conhecimento popular, coisas muito antigas, então quero poder minimamente, né, desmistificar um pouco isso, trazer outros profissionais para a gente falar também sobre outros assuntos. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Vanessa Menck, eu sou nutricionista, trabalho com nutrição vegetariana já tem 11 anos e esse mais recente, né, trazendo esse foco, esse tema, outro tema para as redes sociais, que é a nutrição focada na gestação e na fertilidade. Então essa websérie é para compartilhar com vocês um pouco do que a ciência traz hoje pra gente. Então vamos lá, vamos falar do ácido fólico. Bom, algumas funções que ele tem no nosso organismo, né? Ele atua na produção, né, na síntese, no feitio ali do nosso DNA. Ele também é importante para produzir proteína no nosso corpo. Então, nem só de comer proteína que se faz massa muscular, o ácido fólico é um dos nutrientes que é importantes. Ele também participa da formação das nossas células de sangue, das nossas hemácias. Então não é à toa que ele, como eu já comentei, é o nosso terceiro motivo de anemia, quando ele está numa dose baixa. E durante a gestação ele é conhecido pelas questões relacionadas especialmente com o fechamento do tubo neural. Não sei se você talvez você nem saiba, né? Nunca tenha ouvido falar antes, né, de engravidar ou de pensar em engravidar. O que é esse raio desse tubo neural? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes, só lembrar que além da produção, o ácido fólico ele também participa no reparo do nosso DNA, tá? Então, durante o processo gestacional, ele é, assim, super, super importante, porque lembrando, né, não se faz bebê com ultrassom, a gente faz com vitaminas, nutrientes, minerais, ou seja, com aquilo que você come. Então é importante que a gente entenda não só de suplementar, né, mas quais são as fontes alimentares. Porque já os estudos eles mostram que o nosso DNA ele interage melhor com o DNA. Então eu extraio uma vitamina de uma planta, ela vai ser menos utilizada, especialmente se ela for sintética, o que é o caso de muitos ácidos fólicos que tem por aí, né, que são sintéticos. Ele vai ter um aproveitamento muito baixo, e se a dose for muito alta, pode e leva a uma toxicidade, tá? Então, muito cuidado com tudo aquilo que não é natural. E se for suplementar, existe o formato correto de suplementação. As suplementações que tem na farmácia,
elas são de forma sintética, então a gente toma bastante cuidado com elas, porque na forma sintética ela é menos absorvida e ela em excesso e sozinha, né, só suplemento de ácido fólico em altas doses, né, ela pode levar inclusive ao aborto do bebê, né? Então, além de na mãe, toxicidade no fígado, porque ele se acumula, porque tudo aquilo que a gente não usa, o fígado tem que tratar e jogar fora. Se ele não dá conta, porque é muito, vai se acumular no fígado, vai se acumular na vesícula biliar da mãe também. Isso também pode gerar problemas, tá? Então, muito cuidado com automedicação e falar de vitamina mineral é com um nutricionista, tá? Então, quer fazer essa análise mais profunda, marca uma consulta para falar estritamente da sua alimentação, né? Porque a alimentação, ela vai reduzir diversos sintomas, inchaço, cansaço, né? Essa indisposição, constipação, tudo isso a nutrição, ela minimiza e faz até simplesmente sumir da sua vida. Então, não deixe passar nesse período tão importante. Não é só sobre você, não é só sobre o bebê, é sobre o bem-estar também, né? Que a gente é bom a gravidez é um momento tão esperado e a gente quer passar bem, né? Vai ficar com dor o tempo todo, desconforto o tempo todo, enfim, né? Então é só algumas das coisas que a mágica da nutrição personalizada pode fazer por você. Então, voltando para o nosso ácido fólico, a gente tem uma dose, né, de suplementação, que é o que a gente chama de dose mínima e dose máxima, que isso trata da segurança. Excesso vai fazer mal, não é que pode fazer mal, vai fazer mal, talvez você não veja naquele momento, ou não entenda o que ocasionou aquilo, ou como, o que se transformou, mas é ruim. Então, esses polivitamínicos que se compram, principalmente, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem, assim, 1000 vezes mais do que você precisa de uma vitamina, pode ter certeza que não é legal e sempre vão estar as vitaminas nesse formato sintético, tá? Então, priorizar sempre a comida. Do ácido fólico, a dose é entre 600 e 1000. A não ser que essa gestante ela já tenha tido algum aborto ou alguma malformação relacionada à deficiência do tubo neural, aí as doses são maiores, aí é o médico que vai fazer essa suplementação, não é nem o nutricionista, tá? A gente costuma fazer, de ter muita deficiência, suplementações preventivas, né, em mulheres que estão querendo engravidar, que varia, mas a média é de 400 microgramas por dia. Lembrando que essas recomendações, elas são feitas a nível Brasil e, nesse caso, a nível mundial. Por que eu tô falando isso? Porque a sua alimentação é diferente da alimentação de uma pessoa que mora lá no meio da Amazônia, que mora lá na beira do rio, que mora lá no Rio Grande do Sul. A alimentação de um onívoro é diferente de um vegetariano, de uma pessoa saudável, é diferente de alguém que come, adora praticamente ficar só desempacotando. Então, às vezes, essas doses elas precisam ser menores ou, às vezes, elas não vão existir dessa maneira. Elas vão entrar num outro momento. Então, lembre-se que tudo é individual. Nunca a gente pode generalizar, e se a gente tem a oportunidade de fazer algo específico pra gente, por que não, né? A deficiência de ácido fólico, então, o principal, né, o que a gente mais fala são essa deficiência no fechamento do tubo neural, que ele pode não fechar e pode afetar a região da espinha e a região da cabeça, né? Nas formas mais graves, o problema começa na cabeça, nas formas mais leves aqui na região lombar, tá? Que acontece esse mau fechamento. Os problemas mais comuns são a anencefalia, que é o mais grave, e a espinha bífida. No caso da anencefalia, basicamente o cérebro do bebê ele não se forma, tá? E da espinha bífida, esse problema ele vai acontecer, vai deixar um canalzinho aberto aqui em uma ou mais, no local de uma ou mais vértebras, né? Esse processo de fechamento dessa região bem aqui atrás ocorre até o 28º dia de gestação, ou seja, no primeiro mês. No primeiro mês, muitas mulheres nem sabem que elas estão grávidas ainda. Muitas mulheres ainda estão fazendo exatamente tudo que elas faziam antes, né? Então, é bem importante que a gente tenha essa
essa dosagem, no mínimo, feita anualmente. Porque às vezes vem um presente quando você menos imagina e é bom que você já esteja preparado. Então, o check-up anual, a gente não precisa correr atrás do prejuízo, a gente pode evitar que ele aconteça. E a ideia da nutrição é essa, tá? Os distúrbios neurais, do tubo neural, eles são mais graves ou mais leves, né? Eles podem levar a dificuldades de aprendizagem, pode levar a paralisia e até a morte também. E em casos mais, quando ele é realmente sério, ao aborto, né? Quando o ácido fólico tá baixo, tá? A gente também pode ter esse caso, como eu já comentei, da anemia megaloblástica, que é uma malformação ali na nossa célula sanguínea. Pode acontecer também do parto ser prematuro e de acontecer a pré-eclâmpsia nas mulheres, o que também tem uma taxa bem comum, assim, né? Bem alta de acontecer. Então, a gente tem que tomar ter bem isso na nossa conduta nutricional, junto com outras coisas. Doses altas e ele sozinho, grandes chances de ser prejudicial. Então, a gente faz composições de vitaminas, das vitaminas no formato que elas são bem absorvidas, para que tenha resultado. Senão a gente tá só jogando dinheiro fora e problema para dentro, tá? Alguns motivos, né, de problemas que podem acontecer com essa suplementação excessiva, linkei alguns aqui para vocês. Ele aumenta a excreção de outras vitaminas. Então, o que isso quer dizer? Dose alta de ácido fólico joga fora outras vitaminas e a gente não quer que isso aconteça. Uma delas é o zinco, que ela participa de várias formações de enzimas, de formação do DNA. Então é super importante que a gente tenha ele em doses adequadas. Às vezes a gente nem consome tudo e a gente ainda joga fora um pouco, né? Desnecessariamente. Então a gente acaba jogando fora no cocô mesmo. A vitamina A, ela tem uma baixa taxa de ativação, né? Ela é menos ativa porque a gente consome o alimento num formato e vai usar em outro. E quando o ácido fólico está muito alto, a gente não consegue fazer essa conversão de maneira adequada. Vitamina A é muito importante para a visão e para a formação do sistema imunológico. E também aumenta o gasto da vitamina B12. Vitamina B12, a gente já falou dela no outro vídeo, né? Então você pode acompanhar ele aqui do lado para você ver quais são os problemas a gente também ter, imagina, associado o excesso de uma e a deficiência de outra vitamina, as duas que atuam na nossa corrente sanguínea, na nossa imunidade, na nossa formação cerebral, na nossa formação do DNA. Então a gente não quer que isso aconteça. E ele em excesso também vai reduzir o crescimento do feto, tá? Quando o feto nasce, o bebê nasce com menor peso, ele tem uma tendência a desenvolver obesidade na idade adulta. Então, a gente ter essa quantidade adequada também vai prevenir obesidade na idade adulta. Entenda, eu não tô dizendo que não é para consumir ácido fólico, eu tô dizendo que tem um formato certo, eu tô dizendo que tem a quantidade certa. E para saber a sua quantidade certa, a gente tem uma média, mas o melhor ainda é se a gente dosar. Fazer a suplementação sempre no formato de metilfolato. Então, conversa com seu médico, conversa com seu nutricionista, que você quer uma coisa mais específica. Mas, se você chegar em alguém que já entende isso, você não precisa falar. E o ideal é que seja assim, né? Se você chegou até aqui, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você sabe que precisam desse tema. Você sabe que são, tipo, todas as suas amigas que pensam em ser mães um dia e as que já estão gestando, certo? E ativa as notificações para você receber os próximos vídeos, tá bom? E uma coisa que eu quase esqueci, né? Ferro e ácido fólico é suplementado em, tipo, todas as farinhas, tá? Só que é nesse formato químico que não é o natural que eu comentei com vocês. Então, quem consome em excesso as farinhas e ainda suplementa da forma que não é a mais interessante, tá correndo o risco de ter um excesso. Inclusive, o excesso também está ligado não só no período gestacional com alguns problemas, mas também com o desenvolvimento de autismo e também de asma na primeira infância, tá? Então, já entendeu, né? Ele é muito importante, forma nosso DNA, mas em excesso ele faz exatamente
funções contrárias, né? Vai levar a malformações. Falei da suplementação, agora vamos falar onde que no mundo natural, na vida real, a gente pode consumir o ácido fólico. Você quer saber? Vou te falar então. Ó, ácido fólico é um ácido que tem nas folhas. Praticamente todas as folhas e em maior quantidade, nas folhas verde escuro, a gente vai encontrar o ácido fólico. Então, se você não gosta de comer salada, é a hora de você começar a gostar de comer salada. E especialmente as de vegetal verde escuro, tá? No brócolis e na couve-flor também tem. Então, nas folhas que você pode consumir, às vezes a gente acaba jogando fora, né? Come só o raminho, mas as folhas, elas são a principal fonte de ácido fólico. Quais outros lugares? Laranja, papaya, abacate, nas sementes e nas castanhas e nos feijões também. Em todos esses alimentos, ele já está num ambiente que favorece com que ele seja absorvido, ele já está no formato que é para ser ativo. Quanto que eu tenho que consumir, Vanessa? O ideal é que você consuma de 3 a 5 frutas por dia, feijão ou lentilha, ervilha, grão de bico de 1 a 2 vezes. Se você for vegetariano, 2 vezes ao dia é o ideal. Aí pode ser na sopa, na pastinha, no hambúrguer, no bolinho, no que você quiser, seja industrializado, seja feito em casa, os dois vão te proporcionar uma quantidade legal de ácido fólico. E a salada, pode ser no almoço e no jantar, se você quiser comer salada no café da manhã, no lanchinho natural, no lanche da tarde, são ótimos momentos aí, se você está gestando, gosta de um pãozinho, você pode fazer essas mudanças também para ter essa fonte em maior abundância no seu dia a dia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha contribuído para você entender melhor sobre o seu corpo, sobre a formação do seu DNA, a formação e os cuidados com o seu bebê. Curte, compartilha com as tuas amigas, com os teus amigos e ativa as notificações para você receber. E até o próximo vídeo.